Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Hoje, terça-feira, dia 12 de maio de 2026, estamos na nossa série Provérbios. Então, se hoje é dia 12, nós vamos ler Provérbios 12. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar comigo, abre aí, Provérbios 12, livro de Provérbios, que começa assim, ó. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Às vezes você está num processo de desenvolvimento pessoal, ou até você que diz assim: eu não aguento mais ter a vida que eu tenho, os resultados que eu tenho, eu quero fazer algo diferente. Aí você fala assim: qual que é o livro que eu leio? Né, vou começar a ir para uma academia, ou então vou correr. Se você não tiver disciplina, você não consegue continuar aquilo que você começa. Eu tenho um esquema que eu trago no meu livro sobre como você mudar de hábito. Aqui eu trago um, um checklist para você mudar, sair do estado atual e ir para o estado desejado. Sair da pessoa que você é hoje e ir para a pessoa que você deseja ser. Ah, eu quero ser mais magro, eu quero ter uma renda X. Então, para isso, eu preciso fazer algo diferente. Eu já entendi que para eu ter uma vida diferente, eu preciso ser alguém diferente, eu preciso fazer algo diferente. Então, para eu mudar meus hábitos, eu preciso de uma sequência. E dentro dessa sequência está a disciplina, que é o que Salomão fala. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Não adianta nada você. Ah, eu vou comprar livros, então, Mário, eu vou comprar esse livro seu. Vou mudar os meus hábitos, eu vou entender as minhas raízes emocionais e vou mudar os hábitos, eu quero mudar de vida. Sem disciplina, não tem como você adquirir conhecimento. Por quê? A disciplina ela é uma linha. É uma linha onde você vai subindo. Você vai, não tem como fazer isso aqui, ó. Às vezes eu vou te contar um segredo, vai ter dias que você não vai querer fazer aquilo que você se propôs. Quando eu comecei a levantar 5 horas da manhã, eu era uma pessoa que eu levantava 9, 10 horas. Chegava na empresa, o pessoal já estava trabalhando faz tempo. Mas eu decidi mudar meus hábitos. Então, quando eu comecei, o primeiro dia que eu fui levantar 5 horas, Jesus Cristo. Parece que meu corpo tinha levantado, a minha cabeça estava lá ainda no travesseiro. Horrível, difícil demais. E correr então. Comecei a correr, comecei a cortar açúcar. Fiz várias coisas para mudar os meus hábitos, para mudar a minha qualidade de vida, para mudar meus resultados. Sem disciplina, não vai. E como que eu ativo a disciplina na minha vida? Uma das dicas que eu trago aqui, eu não vim falar do meu livro, mas já que a gente entrou, falou de disciplina, não tem como, né? Uma das coisas que eu abordo aqui no livro sobre disciplina é você ensinar o teu cérebro que você está no caminho certo. Como que eu faço isso? Primeiro, eu crio ambientes para que eu continue na disciplina. Eu quero ler, então vou criar um ambiente de leitura. Eu vou colocar o livro que eu quero ler debaixo do travesseiro. Eu vou colocar o celular para carregar no mínimo 3 metros longe de mim. E eu quero criar o hábito da leitura. Então, eu vou criar um ambiente. E segundo, eu quero, já estou falando muito aqui, né? Eu preciso instalar uma identidade em mim. Então, eu não vou dizer mais assim, ah, eu preciso ler o livro. Eu vou ler porque eu sou um leitor. Eu vou ler porque eu estou evoluindo. Então, eu já coloco dentro da minha identidade. E ativar o meu cérebro para que para mostrar para o meu cérebro que eu estou fazendo o correto, que eu estou evoluindo. Então, por exemplo, eu acabei de ler um livro, eu me presenteio. Eu trago uma, um registro de memória positivo para o meu cérebro, para que o meu cérebro saiba assim, ó, opa, nós lemos esse livro, então vamos ler outro para a gente ganhar presente de novo. É como se fosse assim. Então, eu preciso criar ferramentas, essa checklist é para criar ferramentas para que você consiga sair do estado desejado, do estado atual e ir para o estado desejado, para a vida que você tem, para a vida que você quer. Vamos continuar aqui. Versículo 2.
O homem de bem alcança o favor do Senhor. O favor dele está acima da graça. Então, o homem de bem, ele alcança o favor do Senhor. Se você deseja alcançar o favor do Senhor, você precisa restaurar, extrair a tua essência boa, porque ninguém é ruim. Ninguém é um homem de mal, né? Tá vendo aqui, ó, o homem de bem. Ninguém é um homem mau. As pessoas se tornam más por conta da vivência, por causa daquilo que aconteceu com elas, do que fizeram com elas. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ao homem de perversos desígnios, ele o condena. Aqui o ele não está com o E maiúsculo. Tá? Toda vez que você for ler a Bíblia, é interessante você observar esses detalhes. Quando a Bíblia quer se referir a Deus, a Bíblia traz uma letra maiúscula. Por exemplo, a palavra, quando se diz respeito a Jesus, está com P maiúsculo. Tesouro com T maiúsculo, está dizendo de Deus, o Espírito Santo. Aqui, o E está minúsculo. Se você está acompanhando na Bíblia, você está vendo que o E não está em maiúsculo. Então, vamos lá de novo. Dentro dessa consciência que o E não está maiúsculo, é minúsculo, então não está falando de Deus, vamos entender. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. Ele quem? Deus o condena? Não. O próprio homem de perversos desígnios, ou seja, de maus caminhos, de maus pensamentos. Um homem que escolheu andar por caminhos que não é o caminho da paz, da justiça, não é o caminho da empatia. Ele mesmo se condena. O homem de perversos desígnios, ele o condena. É ele que encava o buraco para ele mesmo cair. Versículo 3. O homem não se estabelece pela perversidade, ou seja, você não vai estabelecer a vida que você quer, a vida que você deseja, sendo ruim com os outros, ignorando a necessidade alheia. Não é assim que você vai crescer. Não, você não vai crescer passando os outros para trás, pisando em cima dos outros. O homem não se estabelece pela perversidade. Então você não vai permanecer, não vai se estabelecer pisando na cabeça dos outros, enganando, passando os outros para trás, usando de artimanhas para poder ser promovido, não é assim. Mas a raiz dos justos não será removida. Tudo que o justo planta, aquilo vai dar fruto. É isso que está dizendo. A raiz do justo não será removida, ou seja, tudo que você plantar dentro da justiça divina vai ter fruto. Às vezes pode demorar um pouco aos teus olhos. Existem árvores que demoram muito, né? O cedro do Líbano, por exemplo, 40 anos. Acho que é 40 anos sem mostrar só criando raiz, mas quando cresce, atinge uma altura tão grande que vento nada derruba. 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mulher virtuosa é aquela mulher de virtudes divinas. Aquela mulher que entende que cada um só faz o melhor que pode com as ferramentas que tem, com a consciência que possui. Não é aquela mulher briguenta, não é aquela mulher que quer resolver tudo na força do braço, na gritaria. É mulher virtuosa. Essa mulher, ela é a coroa do seu marido. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos do justo, versículo 5, são retos. Olha aqui Salomão dizendo sobre os pensamentos. O que você deve pensar? Não deve nutrir pensamento de medo, você não deve nutrir pensamentos de derrota a si mesmo, de sabotagem. Mas vai dar errado. Os pensamentos do justo são retos. Ele não pensa em maquinar mal contra ninguém, mas os conselhos do perverso enganam. 6. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. A boca dos retos está sempre dando uma palavra de salvação, de livramento, uma direção.
sei se você já viu gente assim. Às vezes fala até muito por querer ajudar. Passa até segredos que às vezes poderia estar lucrando, ou então faz parte do trabalho, mas acaba entregando de graça porque é uma pessoa tão que quer ajudar e acaba quer livrar os homens, né, e acaba entregando o ouro, vamos dizer assim. 7. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Mais uma vez Salomão dizendo pra gente aqui, ó, vale a pena continuar nesse caminho. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Porque ninguém quer ficar perto do perverso, né? De coração, aquela pessoa ruim. Pessoa que você fala, ah, fulano tá precisando de ajuda, bem feito, ninguém mandou, né? Ninguém mandou vagabundo, não sei o que, pessoa de coração perverso. 9. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. Aqui na outra tem uma outra versão que diz que aqui fala o seu do que o vanglorioso, ou seja, aquele que quer contar vantagem, mas falta até o pão para ele. Então, melhor é o que se estima em pouco, ou seja, você olha, você não dá nada. Esse é melhor, porque ele faz o seu trabalho e colhe o fruto do teu trabalho, do que aquele que fica gargantando para todo mundo e não tem nem pão para comer em casa, mas quer mostrar para os outros. Esse aqui é o famoso pobre metido a rico, né? Quer mostrar para os outros que tem dinheiro, compra carro que não pode pagar, não tem nem condição de manter, mas para mostrar para os outros. 10. Inclusive, cuidado com isso. Antes de você fazer uma aquisição, vê se o que aquilo vai ser útil para você. Não compre nada baseado em emoções para poder. Ah, porque fulano falou que eu não ia ter condições. Eu já fiz isso já. Uma vez a minha filha, a Isabelle, estava pequenininha e ela falou a marca de um carro que ela viu o carro, ela achou bonito. Falou, mamãe, compra esse carro. E aí a gente foi numa festinha comentar com um familiar. Ele falou assim, ele desdenhou, né? Desdenhou, né? Falou assim, só se vocês for comprar um Fusca dessa marca aí, né? E aquilo mexeu comigo. Eu falei, pô, esse cara tá achando que eu não posso comprar um presente com um carro desse? Ele tá achando que eu não posso comprar? Tá de brincadeira? Então eu fui e quis comprar o carro para mostrar para alguém que eu conseguia comprar. Quis mostrar, quer dizer, a compra que eu fiz foi com embasamento emocional, para mostrar que eu poderia. O carro não é ruim, mas ele essa compra dá dor de cabeça até hoje. Então não faça nada baseado em emoções. Cure as suas emoções primeiro. Faça, compre, adquira, mas com uma lógica, um raciocínio. Aquilo vai ser útil, aquilo eu preciso daquilo. Não faça nada para mostrar para os outros. Versículo 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Aquela pessoa que faz maldade com os bichinhos, né? O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Aqui é muito importante esse versículo, eu até grifei aqui, ó, em amarelinho, tá vendo ali, ó? Versículo 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, ou seja, trabalho duro. É difícil, não que hoje em dia tem muitos trabalhos, né? Online, na internet você consegue exercer ganhos, altos ganhos, né? Mas mesmo assim você tem que trabalhar. O que Salomão está dizendo aqui, ó, o que lavra a sua terra, ou seja, o que trabalha pesado, o que entende que tudo é longo prazo, será farto de pão. Mas o que corre atrás das coisas vãs, ou seja, resultados rápidos, negócios rápidos, dinheiro rápido, é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O justo não quer saber de ficar
na sombra dos outros, na aba do chapéu de ninguém. Ele produz seu próprio fruto. Versículo 13. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Você vê que Salomão já é a segunda vez que ele fala da boca, que ele fala da palavra. O que a gente aprende aqui? Vamos falar menos. Procure falar menos. Procure guardar mais a sua boca. Eu já entreguei negócios por falar demais. A Angélica fala assim: guarda essa boca de sacola. Ó, nós vamos sair. Às vezes eu tô conversando ali de um projeto com ela. Nós vamos sair, nós vamos lá na festa. Ó, você guarda essa boca de sacola. Ninguém tem que saber de nada. 13. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Ó, de novo. Então, o capítulo 12 de Provérbios traz pra gente várias chamadas aqui sobre a boca, sobre, ó, cuidado com o que você fala, cuidado com as palavras que saem da tua boca, com as palavras más, né, os pensamentos ruins, atrai, você põe, né? Jesus falou, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você está falando algo ruim, palavrão, ou então só da vida dos outros, seus pensamentos estão voltados para isso. Então, vamos mudar os nossos pensamentos para mudar nossas palavras, atitudes e as ações, para a gente mudar a nossa vida, nosso resultado. 14, né? Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Aqui Salomão trazendo uma reflexão sobre tudo que você fala, você acaba fazendo. Por que isso? Eu falava nas palestras que eu fazia nas casas de recuperação que tudo que existe vem do pensamento. Ah, mas se não pôr a mão para fazer, não faz. Não. Mas aquilo que você faz, você pensa primeiro. O carro que você anda, ele foi pensado pelo engenheiro. Depois ele usou as mãos para transferir o pensamento para um papel ou para a tela do computador, para lá na frente alguém fabricar aquilo. Então tudo que você pensa e você fala, você faz. E quando você verbaliza, o teu cérebro, você não pode esquecer que quando você... Isso aqui é uma lição, é uma aula, na verdade. Tudo que você fala, presta atenção no que você fala, porque uma coisa é pensar, outra coisa é falar. Quando você pensa, você já está nutrindo. Se você fala, é porque você nutriu esse pensamento, correto? Ah, tá difícil, o governo, não sei o quê, você pensa nisso. Ou então você escuta isso. Aí você pensa, reflete sobre, tá difícil mesmo. Aí você fala, nossa, como que as coisas estão difíceis? Uma coisa é você pensar, você nutrir esse pensamento. Já é algo ruim para você. Mude os pensamentos. Apague. Toda vez que vem um pensamento ruim na minha cabeça, ou vai acontecer tal coisa ruim, eu falo assim, ó, cancelado. Ou então eu falo, tá amarrado, em nome de Jesus. Sai do meu pensamento. Porque se eu nutro aquele pensamento, se eu alimento aquele pensamento, logo mais eu acabo verbalizando. E quando eu verbalizo, por isso que Salomão pede para a gente ficar atento em relação à nossa boca, com o que a gente fala. Porque imagina comigo, um mau pensamento, um pensamento ruim de tragédia, vamos dizer assim. Vem um pensamento de tragédia na sua cabeça. Aí você alimenta aquele pensamento, até cria um filme na tua cabeça. Você não repreende, não cancela aquele pensamento. Então você alimenta ele. E aí você pega e conta para alguém. Você verbaliza. Quando você verbaliza algo, quando você fala algo, o teu cérebro, ele está ouvindo novamente essa palavra que sai da tua boca, porque você está escutando aquilo que você está dizendo. E quando você diz aquilo, quando você fala, você grava dentro de você. Então alguém na infância, você é burro, aí deu algo errado, você diz, mas eu sou burro mesmo. Aí o cérebro ouve aquilo, você é burro. E aquilo reforça no teu cérebro, na tua mente, esse padrão de pensamento de que você é burro. Então cuidado com as coisas que você fala. O caminho do insensato, versículo 15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto,
mas os sábios dá ouvido aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça. Lembra que eu falei num desses programas passados? A verdade sempre será a verdade. Sempre trabalhe com a verdade, doa quem doer. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa manifesta o quê? A fraude. Alguém a cuja tagarelice, ou seja, alguém que fala demais, Salomão de novo, ó, fala pouco. Aquele que fala demais é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A medicina, ela traz o quê? Ela traz a cura, o alívio, o refrigério. A língua do sábio, ela cura. Ela não é como uma espada com ponta aguda que fere o mais íntimo da alma de alguém. Palavras pesadas. Mas de novo, ó, versículo 19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. 20. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Quer dizer, nada de grave vai vir sobre a vida do justo. Mas, contrapartida dos perversos, o mal os apanhará em cheio, ou seja, pegará de surpresa. 22. Os lábios mentirosos, mais uma vez, falando da boca, do que você fala. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento. Ó. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Fala, e acaba falando demais. 24. A mão diligente, ou seja, a mão que trabalha firme, com disciplina, a mão que está sempre ali fazendo o seu melhor, a mão diligente dominará, mas a mão remissa, ou seja, tá bom, do jeito que tá bom. Aquela pessoa que faz tudo baseado em evitar a fadiga, aquela pessoa que faz tudo baseado em, para quem tá bom, na preguiça. Mas a remissa, a mão remissa, será sujeita a trabalhos forçados. Vou repetir isso daqui, ó. Versículo 24. A mão diligente dominará, ou seja, faz o seu melhor. Anda uma milha a mais, foi o que Jesus falou, né? Anda uma milha a mais. Faça a mais. Mas a mão remissa será sujeita a trabalhos forçados, mesmo que não quer, vai ter que fazer. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Aqui, ó, a ligação entre a boca e a ansiedade. A ansiedade no coração, por que a pessoa está ansiosa no coração? Porque ela está preocupada com o futuro. Eu já expliquei aqui. Eu tenho vídeo aqui no canal, inclusive dentro da série Provérbios, falando disso. Explicando sobre ansiedade e explicando sobre depressão, né? A ansiedade ela sempre vai estar ligada com o futuro. Então, por que o coração do homem se abate com a ansiedade? Porque ele fica preocupado, ele fica se preocupando com coisas que ainda não chegou, com pensamentos que ele está alimentando de preocupação e acaba ficando ansioso para resolver logo. Mas a boa palavra o alegra. O que é isso na prática? Ao invés de eu ficar preocupado, ansioso com o que vai acontecer, eu uso a boa palavra para me alegrar. Não, vai dar tudo certo. Deus foi comigo já em várias outras situações, Ele vai ser comigo nessa também. Porque com Deus eu sou mais que vencedor, porque Ele me fortalece. Usar a palavra de Deus, que é uma boa palavra, para alegrar o teu coração e tirar ele da ansiedade. Então fale coisas que vai te alegrar, que vai mudar o teu estado de espírito. Pare de ficar cultivando o medo, a ansiedade e falando
coisas negativas que só vai fazer mal para você mesmo. Você fica se sabotando com isso. Versículo 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, ou seja, você influencia as pessoas que estão à sua volta. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente, ou seja, o bem mais precioso que você tem é ser diligente, é ser uma pessoa sem preguiça. Faz hoje, não deixa para amanhã, não procrastina, faz o que tem que ser feito. Ah, mas eu estou cansado, faz o que tem que ser feito. Planta cansado mesmo, seja diligente. Último versículo 28, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Carreira de quem? Na carreira da justiça. Andar no caminho da justiça, você terá vida. Uma vida abundante, uma vida que não te condena. No caminho da justiça, a vida. Qual que é o resumo de Provérbios 12? Cuidado com a boca, com o que você fala, falar demais, ficar falando muito, falar da tua vida para as pessoas, falar dos teus projetos, falar dos teus problemas. Já viu aquela pessoa que, nossa, você não pode ver, ela tá tudo bem. Você pergunta, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, então, pronto. Está tudo bem é uma pergunta que você já abre um gatilho para ela te contar toda. Ela já acha que entrou aonde? Numa sessão de terapia. Olha aí, como é que tá as coisas? Aí a pessoa, pronto, ó. Alguém me perguntou como está, então tá me ouvindo. A pessoa só falta abrir um divã inflável, sentar na sua frente. Para de ficar falando da sua vida para os outros, dos seus problemas. Isso só vai criar uma imagem distorcida a teu respeito para as pessoas e para você mesmo. Para de ficar falando. Isso eu estou falando para todos, inclusive para mim. Para de contar projetos. Para de contar sobre suas ideias, sobre o que você planeja. Para. O que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Vamos falar com Deus? Procura um lugarzinho aí e bora falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, entramos na Tua presença, meu Deus, nesse dia, nesse início de dia. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, colocamos todo o nosso ser. O Senhor venha nos dirigir, nos guiar nesse dia, Pai. Todas as vezes que formos tomar uma atitude, uma decisão, uma escolha, o Senhor venha nos orientar, venha nos dirigir, Papai. Que nós possamos ter esse ensinamento dentro de nós, gravado no nosso coração. Cuidado com as palavras, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você nutre, cuidado com o que você alimenta dentro de você, cuidado com os pensamentos que você tem alimentado. Talvez você tenha alimentado pensamentos de erro, de pecado, de traição, pensamentos de engano. Todos nós estamos sujeitos a erro, mas a probabilidade de você errar em cima dos pensamentos que você tem alimentado é gigantesca. Cuidado com o que você alimenta dentro de você. Cuidado com os seus pensamentos. E cuidado com as suas palavras. Observe as suas palavras antes dela ser transferida para a sua boca. Observe as suas palavras antes delas sair dos seus pensamentos. Verifique se aquilo vai te fazer bem lá na frente. O que você vai dizer vai ser útil. O que você vai dizer vai ser para sua evolução ou para sua perdição? Você vai armar uma
teia, uma rede com as suas palavras para você mesmo ser preso lá na frente, tome cuidado. Que o Senhor nos dirija aos nossos pensamentos. Que tenhamos em nossa mente pensamentos bons, de paz, de justiça, de crescimento. Que os pensamentos ruins, baseados nas vivências e experiências ruins que tivemos na nossa vida, sejam caídos por terra agora, aniquilados. Se desfaça como a fumaça da nossa mente. Respire fundo. E repita comigo: eu vou me permitir pensar apenas pensamentos que vão me fazer crescer, que vão me fazer evoluir. E todas as vezes que vier em minha mente pensamentos que vão me fazer me auto-sabotar, um alarme disparará no meu subconsciente e a minha própria mente vai me trazer as palavras: cancelado, cancelado. Isso vai se tornar um hábito na sua vida. Você vai cancelar todo pensamento negativo, todo pensamento de derrota, de miséria, de fracasso. Respire fundo. Abra um sorriso e diga assim: a partir de hoje, meus pensamentos serão pensamentos bons e as minhas palavras serão palavras que irão frutificar na minha vida e na vida de todos que me cercam. Esse foi o nosso A Luz do Dia. Amanhã estaremos de volta às 6 da manhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Vamos pra cima junto. A hora é agora.